Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente começar, eu queria convidar todos a fechar os olhos para que a gente possa entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais que já estão conosco neste momento. Em primeiro lugar, sentindo a presença do nosso anjo da guarda, que tem tanto feito por nós, zelado pela nossa jornada nesta encarnação. Sentindo também um amor de mãe que nos envolve, que é Maria de Nazaré, que nos acolhe no seu manto de luz, nos acalma e conforta, e nos leva à presença do seu Filho, o nosso Mestre Jesus, que nesse momento nos envolve um abraço de amor que nos preenche de alegria, de paz, substituindo, tirando de nós todas as aflições e angústias dos nossos corações. E assim, nesse momento, Cristo pede para que a gente comece a vivenciar o seu Evangelho e nos leva à presença de Deus, nosso Pai e nosso Criador, a qual de joelhos, em espírito, a gente só tem a agradecer a todas as oportunidades que Ele nos entrega. E assim, como forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, é uma alegria muito grande, né, estar com todos vocês neste momento. E para a gente começar, eu queria colocar para vocês uma de tantas curas que Jesus fez durante a passagem dele na Terra, contar para vocês, relembrar para vocês uma das curas que mais me tocam, que é aquela cura da mulher que sofria com fluxo de sangue. Então, para quem não lembra, né, é dessa cura, essa mulher, ela tinha um problema e ela já sofria por 12 anos de um fluxo constante de sangue. E ela sofria muito por conta disso, não só por conta da doença, mas também por conta da restrição que essa doença causava. Porque, de acordo com as leis judaicas da época, aquela mulher é como se ela era considerada como uma mulher que estava no período menstrual e ela deveria ficar reclusa, ela não poderia ficar num ambiente com outras pessoas. Então era uma situação muito difícil para aquela mulher e ela já tinha tentado a cura de várias maneiras, né, e não conseguia. E ela ouviu falar de um tal de Jesus de Nazaré e ela, com aquela vontade, aquela fé de que ela poderia ser curada, ela foi atrás de Jesus. Ela foi procurar o Mestre. E nesse dia, Jesus estava passando por uma cidade. Ela ouviu falar que Jesus estava chegando naquela cidade. E Jesus entrou e uma multidão já estava em volta de Jesus, porque Jesus já estava muito conhecido na época. Então formou uma aglomeração em volta do Cristo, todos querendo ali tocá-lo, todos querendo falar com Cristo, pedir alguma coisa para ele. Então uma multidão estava em volta dele, né? E os apóstolos ali até tentando proteger Jesus naquele momento. Então aquela mulher estava longe de Jesus, aquela mulher que estava com aquele problema, ela via Jesus, mas tinha uma multidão em volta dele. Mas ela estava com aquela fé tão grande que ela, em um momento que Jesus estava passando, ela esticou o braço e conseguiu tocar na ponta da túnica do Cristo. Nesse momento, de forma instantânea, Cristo parou de caminhar, então ele parou de caminhar
todos pararam também para, né, para ver o que estava acontecendo. Então Jesus pergunta, né? Jesus diz o seguinte: alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Aí aqueles que estavam em volta, né? Assim, mas mestre, o senhor está no meio de uma multidão, todos estão te tocando. E o senhor pergunta quem te tocou? Aí Jesus diz o seguinte: alguém me tocou e de mim saiu uma virtude. Nesse momento, essa mulher se apresenta para Jesus. Então, Jesus, num momento muito lindo, ele se abaixa, encontra o olhar daquela mulher e diz para ela: não fui eu que te curei, foi a sua fé que te curou. Essa, para mim, é uma das curas de Jesus mais lindas. E ela tem dois pontos interessantes. O primeiro ponto, como eu já destaquei, é a fé daquela mulher. A fé que ela poderia alcançar aquela cura se ela encontrasse com Jesus. Esse é o primeiro ponto que chama atenção nessa cura. E até o próprio Cristo, ele já deixa isso bem claro. Não fui eu que te curei, a sua fé te curou. Mas tem um outro ponto, que é esse que eu queria desenvolver no tema de hoje, que às vezes passa desapercebido. A mulher, ela tinha fé, muita fé. Essa mulher era uma mulher de extrema, né, uma fé muito grande. Mas, por outro lado, o seguinte, a fé dela foi ativa, não foi uma fé passiva. Não foi uma fé, não foi aquela pessoa que tinha fé, mas ela ficou sentada no sofá da casa dela, aguardando Jesus chegar. Não. Ela teve a iniciativa de ir em busca do Cristo. Ela teve a vontade, ela teve, aí acima de tudo, ela superou os obstáculos que ela tinha e ela foi atrás de Jesus. Ou seja, ela não ficou esperando, ela foi atrás daquilo que ela procurava. Ela teve essa persistência. E aí, tem um trecho no Evangelho que fala muito bem sobre isso. É uma passagem que está em Mateus e Jesus, ele diz assim, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Percebam que os verbos que Jesus fala, pedir, buscar, né, bater, são, são verbos de ação, de iniciativa, de algo que nos cabe, cada um de nós, fazer. Então, é interessante porque no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele resume essa passagem de Jesus numa frase muito interessante. Kardec diz assim, que essa frase de Jesus pode ser resumida em ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, o que a gente entende por isso? Que o ajuda-te e o céu te ajudará, a gente entende que existe uma parceria em tudo aquilo que a gente vai buscar de crescimento na nossa vida, na nossa encarnação. O que acontece? Sempre existe uma parceria entre Deus e nós. Então existe uma parte, né, que ela é a parte de Deus dentro do processo, aquilo que Deus ele vai oferecer para a gente, para que a gente possa fazer, para que a gente possa crescer,
mas existe uma parte que nos cabe, responsabilidade total e exclusiva de cada um de nós. E isso é tão válido que funciona para tudo aquilo na nossa vida, para todas as conquistas da nossa vida, né? Então, você pode olhar para trás. Eu vou dar um exemplo. Olha a tua vida, olha para trás. Olha as conquistas que você já teve na sua vida. As conquistas que hoje você se orgulha. Um curso, uma, uma graduação, né? A conquista, por exemplo, de uma casa própria. Alguma coisa que você se orgulha de ter conquistado. Perceba que não foi fácil, que às vezes isso demandou muita energia por parte sua. Mas o que acontece? Isso também foi uma parceria. Foi Deus entregando para você oportunidades e você usando essas oportunidades de forma sábia e também de forma que você, de uma forma com que você pudesse realmente executar, colocando a sua força de vontade nessas oportunidades, né? Não desistindo delas, e aí, né, chegando a concretizar a sua, né, a sua conquista. E isso é tão verdadeiro porque alguns já devem ter ouvido falar, tem aquele inventor famoso, Thomas Edison. Thomas Edison foi o homem que, né, foi o inventor, o cientista que inventou a lâmpada elétrica. E ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz assim, que genialidade, porque todos falavam que ele era um gênio, né? Mas ele falava o seguinte, que genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, a gente, a gente pode ter uma ideia muito boa, né? Inspirado, mas, por outro lado, exige de nós muita transpiração, muito esforço para chegar no resultado. Um outro simbolismo que a gente pode pegar, um exemplo da natureza, é a semente. A sementinha simples. Na semente, ela está ali, o projeto de uma árvore. Se você pensar bem, toda semente, né, ela tem ali dentro dela o projeto para virar uma planta. Pode ser até uma árvore gigantesca. Ela começa numa semente, às vezes, pequenina. E aí, o que acontece? Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, ele vai lá e ele faz o seguinte: ele entrega para essa semente a terra, ele entrega os nutrientes, ele entrega a água, ele entrega a luz do sol, tudo isso que é necessário para o desenvolvimento dessa árvore, começando por essa semente. Mas tem um trabalho que só a semente pode fazer, que é germinar. Então, olha como é interessante, Deus entrega as ferramentas, mas só a semente pode começar a germinar. É só ela. Deus não pode fazer isso por ela. Então, na nossa vida, funciona da mesma maneira. Tem a parte que cabe a Deus e tem a parte que cabe a nós. Então, quando Kardec diz que ajuda-te, que o céu te ajudará, ele está deixando bem claro que a gente não pode ter uma postura passiva diante daquilo que a gente quer na vida. A gente tem que buscar aquilo que a gente quer. Se eu quero serenidade, se eu quero paz, se eu quero alegria,
se eu quero felicidade para mim, se eu quero felicidade para minha família, isso eu tenho que buscar de forma ativa. É a mesma coisa, né, de pedir paz. Ah, mas eu quero paz, né? Deus, que traga paz para a humanidade, que traga paz para o planeta Terra, que traga paz para os povos que estão em guerra. Tá, mas espera aí. É como Madre Teresa de Calcutá dizia, né? A paz no mundo começa dentro de casa, começa dentro de nós, dentro da nossa casa. Essa é a nossa parte. Bem, e agora trazendo para aquilo, para o nosso contexto que a gente está agora aqui, todos ligados para um trabalho espiritual, espiritualmente falando, funciona da mesma maneira. O ajuda-te e o céu te ajudará para a assistência espiritual é a mesma necessidade, funciona da mesma maneira. Tá? Então, todos que estão aqui nessa assistência hoje, estão buscando essa assistência por algum motivo, por alguma razão, buscando o equilíbrio, buscando uma paz, uma serenidade, buscando resolver algum problema emocional. Então, é interessante porque existe, né, nesse momento, na assistência, dezenas e dezenas de espíritos de luz que estão amparando cada um de nós. Eles fazem isso de muita boa vontade. Eles vão nos amparar, eles estão nos amparando nesse momento. Durante o passe, eles vão, né, aplicar esses passes, eles vão doar essas energias a todos nós. Ou seja, todos os espíritos que foram enviados de Deus para nos ajudar. Então, a espiritualidade vai fazer a parte dela, mas existe uma tarefa que é individual e intransferível, que é nossa, nesse processo. Então, a assistência espiritual, ela não é passiva, ela é ativa, que depende também do nosso movimento, da nossa parte nesse processo. Aí alguém pode perguntar, ok, Gerson, e aí, o que eu tenho, qual que é a minha parte no processo? A parte no processo, a da assistência, ela, de forma muito básica, eu posso dividir em três situações principais. São três. A primeira delas, acho que a primeira tarefa de cada um de nós que está na assistência espiritual. A primeira delas é a seguinte: manter essa conexão com a espiritualidade, com Deus. E isso a gente consegue como? A gente consegue através das preces. A prece na hora de deitar, a prece na hora de levantar, agradecendo a Deus sempre a vida, pedindo, né, para que o anjo da guarda possa protegê-lo, a gente durante o sono, pedindo para que o melhor aconteça na nossa vida, para a nossa necessidade de crescimento, né? Pedindo orientação, serenidade. Então é manter essa conexão com o alto. Tá? Porque é assim, gente, daqui a pouco, né, alguns de vocês vão passar pelos passes. E eu tenho certeza que depois que terminar essa assistência espiritual, cada um de nós vai sair muito melhor daqui, depois desse amparo espiritual dessas equipes que estão aqui. Por outro lado, vai ser dever nosso manter esse padrão vibratório. Pode ser que 5 minutos depois que você tome o passe, você desligue o celular, né? Saia da sala, vai fazer alguma coisa, daqui a pouco, 5 minutos depois, aparece uma mensagem no seu celular, no WhatsApp, uma mensagem que vai te desequilibrar.
Então, vai tirar você do eixo. É dever, então, nosso que nesses desafios que vão acontecer durante a vida, durante a semana, a gente possa manter essa serenidade através das preces, das orações. Se você gosta da igreja evangélica, vá no culto da igreja evangélica. Os espíritos de luz também vão estar lá. Se você gosta da igreja católica, vá à missa de coração aberto, porque lá vão estar espíritos de luz que vão estar também atendendo e amparando os corações que vão estar de forma verdadeira e aberta naquele momento. Então, é manter essa conexão, é perceber que a gente tem que se ligar, manter essa ligação com a espiritualidade. Segunda tarefa de todos nós na assistência espiritual, a parte que nos cabe, do ajuda-te, é também a gente manter o nosso padrão vibratório vigiando os nossos pensamentos e as nossas atitudes. A receita não é minha, a receita é do próprio Cristo. Orai e vigiai. Então, orai, a gente falou na primeira tarefa. Vigiai, o que é vigiar? Não é vigiar a esposa, não é vigiar o marido, não é vigiar o vizinho. É você vigiar os seus próprios pensamentos, vigiar suas atitudes para situações que não são boas para você mesmo, que vão te afastar dessa vibração positiva em que você se encontra depois do passe. Então, existem ferramentas para isso. A prece é uma delas. Veio um pensamento negativo, faz uma prece, faz um Pai Nosso, uma Ave Maria. Né? Vai ler um livro edificante, um filme também bom. Isso faz toda a diferença. É o orai e vigiai. E a terceira tarefa de cada um de nós, dentro da assistência espiritual, para que a gente possa fazer a nossa parte, é o Evangelho no lar. Acho que todos já ouviram falar sobre o Evangelho no lar, né? E a gente ainda não tem a noção de como isso é importante para a nossa vida, para a nossa harmonia em casa, harmonia dentro do nosso lar. Então, tente implantar o Evangelho no lar na sua casa. Se ninguém quiser fazer com você, faça sozinho. Escolha um dia e um horário na semana, 10, 15 minutos no máximo. Você vai ver como isso faz diferença também. É outra forma da gente também fazer a nossa parte. Tá? Então, recapitulando, primeiramente, manter a conexão com Deus, com a espiritualidade, através das preces, através das suas orações, da sua ligação com o sagrado, não importa como. Segundo, o orar e vigiar, manter as suas orações e vigiar pensamentos e atitudes que vão fazer mal para nós mesmos. E o terceiro, o Evangelho no lar. E aí, gente, para a gente concluir, eu queria deixar claro o seguinte, que todos os trabalhadores dessa assistência espiritual aqui, desta casa, todos nós ficamos extremamente felizes pela presença de cada um de vocês. Nós recebemos cada um de vocês com muito amor, porque nós sentimos assim uma grande felicidade quando vemos cada um de vocês aqui conosco. Sabe por quê? Porque quando a gente vê, quando vocês estão aqui, vocês estão dando o primeiro passo em busca da sua próprio equilíbrio espiritual, do seu próprio crescimento espiritual. Então, de uma forma muito simbólica, é como se cada um de vocês, e eu me incluo,
a gente estivesse esticando a mão, da mesma forma que aquela mulher lá no Evangelho, é como se cada um estivesse esticando a nossa mão e tentando tocar na ponta da túnica de Jesus. A gente já está dando o nosso primeiro passo em busca daquilo que a gente procura, em busca da nossa serenidade, da nossa paz interior. Então, isso é um motivo de alegria para nós. Mas não basta por aí. Não basta por aí. A gente tem que continuar fazendo a nossa parte nesse processo. Deus e toda a espiritualidade amiga e Jesus de Nazaré, ele conta com cada um de nós fazendo aquilo que está no nosso alcance para conquistar o nosso próprio equilíbrio. Lembrando sempre que nos foi dado o livre-arbítrio. Somos nós que fazemos as nossas próprias escolhas. Jesus e a espiritualidade maior, eles escolheram nos amparar. E é o nosso dever também fazer a escolha mais certa que nós temos. É também nós buscarmos a nossa própria ajuda. E assim está formada uma parceria que com certeza vai nos levar à nossa vitória, que é um encontro com nós mesmos, para que a gente possa vencer tudo aquilo que nos atrapalha no nosso desenvolvimento espiritual e ser cada vez mais feliz. E assim, eu queria convidar todos para fechar os olhos novamente em gratidão, agradecimento a toda a espiritualidade maior, a Jesus, a Maria de Nazaré e principalmente a Deus por estarmos aqui. E nesse momento, vamos aproveitando que estamos em união com todos esses irmãos espirituais e vamos doando o amor mais puro e verdadeiro que brota dos nossos corações a toda a humanidade que está passando por problemas materiais, problemas físicos, financeiros, problemas de saúde, problemas emocionais, a todos aqueles nossos irmãos que estão sofrendo em toda a humanidade. Em especial, aqueles que estão nas ruas, nos hospitais, as crianças abandonadas, os idosos também em abandono, os povos em guerra. Vamos vibrando amor a todos os governantes, que eles possam ser tocados e conduzir os seus países das melhores maneiras possíveis. E assim, vamos pedindo também por alguma pessoa que você vai lembrar agora, alguma pessoa que está passando por algum problema sério. Vamos pedindo que os nossos irmãos espirituais levem também conforto e amparo a essa pessoa. Aos nossos familiares também, todos aqueles que amamos. E assim, vamos agradecendo a Deus por esta oportunidade, pedindo que o seu infinito amor continue sobre nossas vidas. Que assim seja. Muita paz e muita luz a todos.